Consumidores, empreendedores e empresários estão apreensivos com as mudanças nas regras de transferência de dinheiro por meios eletrônicos. O foco maior dessa preocupação é com a movimentação via Pix. Rafael Leite foi conversar com um economista sobre isso e ele faz um alerta. O brasileiro tem que estar preparado para pagar mais impostos este ano. No Brasil, o Pix já é uma forma de pagamento mais utilizada do que o dinheiro em espécie. A novidade é que, a partir desse ano, a Receita Federal estabeleceu novas regras para as transações com o objetivo de ampliar o monitoramento, identificar irregularidades e combater fraudes, garantindo o cumprimento das leis tributárias. Aqui comigo o Celso Mangueira, ele que é economista e vai falar para a gente que mudanças são essas que têm provocado agitação em meio aos brasileiros. Bom, é sempre preocupante no momento em que anunciam, um acompanhamento da sua movimentação financeira. Tu não sabe o desdobramento, O governo, no final do ano passado, a Receita Federal, a Instrução Normativa 2219, que regulamentou a questão das movimentações financeiras referente ao Pix e aos cartões de crédito, bem como as transações financeiras compartilhadas entre bancos, onde teu CPF ou CNPJ está ali lançado. Então, com relação ao Pix, aquela liberdade que nós tínhamos de uso do Pix para as transações diversas, sem qualquer incidência, monitoramento, ela deixa de existir. Se eu sou um autônomo, por exemplo, eu recebia por Pix, presto serviço, vamos supor, de eletricidade, recebia por Pix, mas agora vai ser informado pelo banco essa transação à Receita Federal, e se ela superar os 5 mil num determinado mês, eu estaria obrigado a prestar conta daquela transação financeira que eu recebi. Isso vale também para a questão de movimentações. Se eu recebo um determinado dinheiro, por exemplo, faço um empréstimo com uma pessoa física, pego esse dinheiro e deposito na minha conta, esse dinheiro também será computado, agregado àquela movimentação ao longo do mês. Se superar 5 mil, você vai ser obrigado a colocar no seu imposto de renda. Isso, inclusive, é muito comum naqueles bolões de loteria. As pessoas fazem uma movimentação, eu sou responsável, recebo esse dinheiro. Se for superior a 5 mil naquele mês, eu tenho que fazer um acompanhamento. Por isso que vai ser importante, agora, a partir de agora, nós acompanharmos toda a nossa movimentação, nos documentar com relação a essas movimentações, para poder, a qualquer momento, poder justificar a sua origem. Pode ser, por exemplo, eu recebi um dinheiro, mas como doação. Eu vou ter que declarar isso como doação. Pessoa física, 5 mil meses. Jurídica? 15 mil reais ao longo do mês. A regra é a mesma? A regra são as mesmas, Porque, na realidade, a princípio, muda assim pouca coisa, vamos colocar assim, somente porque os bancos, as operações financeiras de bancos já são informadas à Receita Federal, bem como pelas instituições financeiras que movimentam aí recursos dos seus clientes. 2025 é um ano em que o brasileiro deve se programar, se preparar para pagar mais imposto? Mais do que nunca, eu acho que primeiro, mesmo numa situação de normalidade, é sempre importante nós planejarmos a nossa situação financeira e nos preparar para a questão de imposto de renda. Isso é importantíssimo. Agora nós temos que ter uma atenção muito maior, porque anteriormente nós mandava o Pix sem qualquer preocupação com relação a esse valor. Agora não, nós vamos ter que estar atento quanto nós movimentamos na nossa conta dos Pix recebidos, e outras transações, por exemplo. Até transações de um banco meu para outro banco pessoal, isso também será mais acompanhado. Então, o que vai ocorrer a partir de agora, um acompanhamento mais preciso de toda a movimentação financeira do cidadão no banco ou numa entidade financeira que eu seja, por exemplo, correntista, até cooperativa, inclusive até nos Correios. Os Correios, ele faz operações financeiras, isso que é movimentado. Ali os Correios serão obrigados a prestar conta à Receita Federal das pessoas que movimentaram recursos através dos seus serviços. Essa mudança vai impactar no imposto de renda apenas do próximo ano?
Isso aí começa a valer na prestação de contas, no imposto de renda que nós vamos fazer em 2026, referente a 2025. Para a gente finalizar, a expectativa é que a regulamentação da reforma tributária aumente ainda mais a carga? Bom, a princípio já aumentou, né? Ao menos o que foi aprovado até agora pela Câmara na aprovação última, ela está prevista aí o imposto único, o imposto agregado no valor de percentual de 27,5%, 28%. Contudo, o índice que foi aprovado foi 26,5%. Não foi ainda sancionado pelo governo. O governo provavelmente vai cortar alguns benefícios que foram concedidos no sentido de colocar essa carga tributária na faixa de 26,5%. Essa daí é a expectativa. Celso, muito obrigada pelas informações, os esclarecimentos. Volto contigo, de Luna. Obrigado, Rafael. Obrigado também ao economista Celso Mangueira, esclarecendo aí esses pontos, essas dúvidas. Ainda restam muitas dúvidas e a gente vai tirando aqui ao longo dos nossos telejornais para que o telespectador, o consumidor em geral, fique sabendo de tudo, em todos os detalhes, de forma profissional, sem fake news e a informação sempre correta.